Cristãos em risco de ir para o inferno. Hoje em dia, meus amados irmãos, existe milhões de cristãos que no mundo inteiro estão em risco de ir para o inferno. Mas muitos vão dizer, mas eu sou cristão, já aceitei Jesus Cristo, mas eu congrego numa igreja, sou membro de uma igreja, já desci às águas do batismo, estou tomando Santa Ceia nessa igreja, não falta um culto, dou o meu dízimo, dou a minha oferta, obedeço aos meus pastores, mas mesmo com tudo isso, que é o teu dever como cristão, estás em risco de ir para o inferno. Glória a Deus. Aramanagasteri andalabaia. Porquê é que tu estás em risco de ir para o inferno, irmão? Aleluia, glória a Deus, porque tu estás, tu estás obedecendo a falsas doutrinas. A doutrinas de demónios, glória a Deus, a heresias de perdição e um falso evangelho. O apóstolo Paulo disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que vos seja maldito, anátema, Gálatas 1:8. Quer dizer, ainda que eu mesmo, pastor Luís, anuncie outro evangelho, ainda que qualquer outro homem na terra, na face da terra, anuncia outro evangelho, ainda que desça um anjo do céu, porque se descer um anjo do céu, não é anjo do céu para anunciar outro evangelho, é um anjo caído, é um demónio. E hoje em dia tem muitos evangelhos aí que se baseiam em demónios. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17,17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. João 8,32, aleluia. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 31, se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas em Apocalipse 22,15 diz que de fora ficará todo aquele que ama e o que comete a mentira. Se tu estás a ser ensinado, aleluia, numa falsa doutrina, numa doutrina mentirosa, num falso evangelho, um evangelho de mentira, de engano, tu corres o risco de ir parar ao inferno, mesmo apesar de teres aceitado a Jesus, mesmo apesar de seres batizado por imersão ao corpo inteiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas, mesmo apesar de estares a tomar a Santa Ceia. Quem sabe se tu não estás a tomar a Santa Ceia para a tua própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Jesus. Com tudo isso, congregando, não faltando aos cultos, evangelizando, fazendo boas obras, sendo bonzinho para as pessoas, aleluia, não faltando aos cultos e obedecendo aos teus pastores, tu estás indo para o inferno. Porque a Bíblia também diz que não pode um cego guiar outro cego. Não cairão ambos numa cova. Olha aí, tu tens que ver se tu não estás em risco de ir parar ao inferno. Mesmo sendo cristão. Por causa do quê, irmão? Por causa dos falsos evangelhos, aleluia, que ensinam as tais doutrinas de demónios. De 1 Timóteo capítulo 4, de 1 ao 5, doutrinas de demónios, e as heresias de perdição de Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Glória a Deus! E nós podemos falar de muita coisa. Nesta hora vamos iniciar falando de um evangelho falso que está sendo pregado nas igrejas, chamado evangelho liberal. É o evangelho liberal. Aleluia! Ricantalamasteri andalabai. No evangelho liberal tem várias heresias, meu irmão. Glória a Deus. A primeira delas, glória a Deus, Shurianda Rabacanta Rabanaga Surya Cantas. Oh, Rapalaia, Suriaia, Rukamanagasteria. Aleluia, Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que é que diz aí. Muitos, na primeira heresia que eu vou-te falar, eles dizem que Deus só quer o teu coração. Então Deus, ele é um açougueiro. Ele é um homem do talho que só quer o teu coração. Como aqueles do talho cortam o coração, cortam os rins, cortam o fígado. Tem lá para vender as entranhas. Então Deus só quer o teu coração. Ricantalamasteria. Será que lá no céu existe corações pendurados? Existe frigoríficos com o coração pendurado? Deus só quer o teu coração? A Bíblia, pelo contrário, nos diz em 1 Tessalonicenses 5,23 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz que havemos de dar conta
a Deus, comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta por todas as ações, por todas as obras que houvermos feito por meio do nosso corpo. Então o corpo também conta. Não é só o interior, o coração, não é só a alma e o espírito. Glória a Deus. Aramanaya. Aleluia. Glória a Deus. Agora muitos dizem que Deus só vê o teu coração. Espera aí, será que Deus só vê o teu coração? Que Deus é esse que só vê o teu coração? Só se for o diabo. O Deus cego, porque Deus não é cego. Deus é o Deus que tudo vê. Se eu subir ao céu, eis tu estás. Aleluia. Se eu descer ao inferno, eis tu estás também. Se eu habitar nas extremidades do mar, rebalabasteri andalabaia, até aí a tua mão me sustrai e a tua destra me guiará. Oh glória. Salmo 139, 1 ao 12. Deus, antes que tu penses alguma coisa, Deus já sabe o que é que tu vais pensar. Antes que tu fales alguma coisa, Deus já sabe o que é que tu vais falar. Deus não vê só o teu coração. Aleluia. Rima nagashaya. Eles usam muito o texto 1 de Samuel, que diz: porém o Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui não diz que Deus também não vê o que está diante dos olhos. Deus não é cego, Deus vê o exterior e o interior. Mas Deus vai além daquilo que o homem vê. O homem só vê a aparência, mas Deus vê além da aparência. Deus vê também a essência. Então é uma heresia de perdição dizer que Deus só vê o teu coração. Deus também vê o teu coração. Tu só vês a aparência, só vês o corpo, só vês a forma, o exterior. Mas Deus conhece o interior e o exterior. Heresia de perdição. Glória a Deus. Terceira heresia. Roupa não leva ninguém para o inferno. Aleluia. Eles dizem que roupa não leva ninguém para o inferno. Então porquê é que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18? É conselho de mim compres, aleluia, ouro provado no fogo para que te enriqueças. Glória. E colírio nos olhos para que vejas, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, diz que eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as tuas vergonhas. Quer dizer, quando Jesus vier, quem estiver no nudismo, no seminudismo e andando com roupa sensual, andando seminu, em tanguinha, tal como Adão e Eva andando em aventais feitos por eles mesmos, vai ficar, não vai ser arrebatado. Glória a Deus, vai perder a sua salvação. E a maior prova também está em 2 de Coríntios, capítulo 5. Se tu puderes abrir em tua casa, 2 de Coríntios, capítulo número 5, diz assim. 2 de Coríntios, capítulo número 5, do 1 ao 4. É uma palavra muito forte. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Aleluia! Porque também nós, os que gememos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, no arrebatamento, quem andar nu vai ficar. Quem andar seminu vai ficar. Rikamanaga shurikanta lamasteria. Oh, glória a Deus! Aramanaya, surianas. Vai perder o seu tempo. Heresia de perdição. Roupa não leva ninguém para o inferno. O que não vai faltar é gente no inferno. Gente porque anda sem roupa. Aleluia! Ou com uma roupa imprópria. Aleluia! Ricantalamasteria andalabaia. Oh, glória a Deus! Quarta heresia de perdição do Evangelho liberal, que é baseado numa filosofia vã chamada relativismo. Quarta heresia de perdição: roupas curtas, justas, transparentes e decotadas, roupas tais como shortinho, mini saia, legging, top. Essas roupas aí não são pecado de sensualidade, mas são apenas usos e costumes. Glória a Deus. Ripalabalá. E os costumes não têm nada a ver. Isso é outra heresia. Diz que não tem nada a ver com doutrinas. Isto é a quarta. Diz que isso é apenas usos e costumes. Mas a Bíblia é bem clara. Diz assim: de igual modo as mulheres se ataviem com um traje decoroso, ou seja, uma roupa longa e folgada, decorosa, decente, não é indecente, não é escandalosa. Porque ai de por quem vê os escândalos. Com pudor, vem do grego aidos, pudor é vergonha.
de exibir a nudez corporal e de expor as vergonhas que são as partes íntimas. Glória a Deus. Repalamastéria. Aleluia. Rimanagasai, não com ouro, prata, vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servidoras com boas obras. Então é bem claro, meu irmão. Vamos aqui a segunda, aleluia, de Timóteo. Perdão, a primeira de Timóteo, capítulo 2. E tu vais ver como o diabo é enganador. Como os demónios estão enganando toda a gente nas igrejas, levando multidões para o inferno. Primeira de Timóteo, capítulo 2. Aleluia, diz assim. Glória a Deus. Do mesmo modo, as mulheres se te encontrares honesto, ou decoroso, honesto, ou seja, decente. E não indecente, escandaloso. Com pudor, que é vergonha de exibir a nudez e de expor as vergonhas. Então um shortinho, uma minissaia é uma veste sensual, lasciva, uma veste sem pudor, sem vergonha, uma veste safada, de mulher safada, de jovem safada. E modéstia é humildade, é o contrário de vaidade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem de profissão servir a Deus com boas obras. Oramanagai. Muito tremenda esta palavra. Glória a Deus. Arai. Outros dizem que joias, o uso de joias, pintura e maquiagem, piercings e tatuagem não são vaidades. Não são vaidades. Isso aí não é vaidade, mas são usos e costumes. Mas a Bíblia diz, aleluia, até quando, aleluia, convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora, pois, sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor o ouvirá quando eu clamar a Ele. Salmo 4, 2 e 3. Salmo 24, do 3 ao 5. Quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega à vaidade a sua alma, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Em 1 Pedro, aleluia, rouvará machaia. Em 1 Pedro capítulo 3 também diz, no versículo 3 e 4. Glória a Deus. No versículo 3 e 4 diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas no homem encoberto, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Deus não quer que a mulher use joias, pintura e maquiagem. Não quer que ninguém meta uma marca de Satanás, faça marca no seu corpo, porque é condenado em Levítico 19, 28. Não quer piercing nem tatuagem. Glória a Deus. Outra heresia de perdição, a quinta heresia, eles dizem que os usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas. E eu vou provar que tem tudo a ver com doutrinas. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro disse assim: sede santos, como santo é aquele que vos chamou. Sede, pois, vós também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A frase maneira de viver vem traduzida de uma palavra grega que é anastrofe, que no dicionário grego, no dicionário da língua grega, do grego bíblico, vine, é literalmente traduzida por costume. Então tem que ser santo até no meu uso e costume. E sem a santificação, aleluia, de todos os teus usos e costumes, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Então sem a santificação das vestes, que muitos dizem que é usos e costumes, ninguém verá o Senhor, ninguém vai ser arrebatado. Aleluia. Então, cuidado com essas doutrinas de demónios. Outros dizem que um pouquinho não faz mal. Ou seja, uma argola grande é pecado, mas se for um brinquinho pequenino, não é pecado. Eles dizem que se for um colar de pérolas é pecado, mas se for um fiozinho pequenino junto do pescoço já não é pecado. Eles dizem que a maquiagem só é pecado se for exagerada. Se for pouquinho de brilho, um esmaltezinho de brilho ou um batom só de brilho já não é pecado. Aleluia. Então estão enganando o povo. Ricantai, levando a multidão para o inferno. Então os cristãos estão em risco de ir para o inferno por causa destas doutrinas. Outros dizem que os tempos mudaram, que é a sétima heresia do Evangelho relativista, e temos que nos modernizar e acompanhar a evolução do mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5, 19. A Bíblia diz que vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições, disse Jesus em Mateus 15, 6. E a Bíblia diz que os costumes dos povos são vaidades. Jeremias capítulo 10, versículo 3. Ai, xarabagaia. É bem claro, irmão. E a Bíblia diz: filho meu, tema ao Senhor e ao Rei, e não te entremetas com aqueles que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos quem o sabe. Provérbios 24, o 21 e 22. Então este falso evangelho relativista está levando multidões para o inferno. Vamos passar agora para um outro. Então já sabemos, no relativismo tu podes ir para o inferno, mas também podes ir para o inferno no evangelho da prosperidade.
O evangelho materialista, glória a Deus. Então, neste evangelho da prosperidade, meu irmão, eles dizem o quê? Que quem oferta uma quantia irá receber 100 vezes o valor dessa oferta, usando, aleluia, o texto mal interpretado de Marcos 10, do 29 ao 31. Vamos ler aqui Marcos 10, glória a Deus. Então eles dizem que tu tens que dar, quanto mais der, mais vais receber. É como se seja uma barganha. Tu vais dar e vais receber 100 vezes o mesmo valor que deste de volta, enganando o povo de Deus. Oh, glória! Mas olha o que é que Jesus disse. Amém? Vamos aqui ao contexto. No 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixámos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Aleluia! Irmãos, Jesus não estava aqui, isto aqui não se refere à lei da oferta dentro de um templo. Jesus disse: se tu largares alguma coisa, por muito importante que seja para ti, seja o pai, seja a mãe, tu largastes uma casa, obviamente tu não vais receber 100 casas literais. Não faz sentido. Aqui Jesus disse: o que tu vais receber é 100 vezes superior. Isto aqui certamente Jesus usou uma linguagem figurada. Se tu perderes o teu pai por amor do Evangelho, se alguém matar o teu pai porque tu és cristão, tu não vais receber 100 pais iguais ao que já partiu, que já morreu. Então isto não tem nada a ver. Tu vais receber o Pai Celestial, e o amor do Pai Celestial é 100 vezes superior ao do Pai físico. Então as pessoas não sabem interpretar, erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, não têm o Espírito Santo. Então pegam neste texto aqui, que não tem nada a ver com a lei da oferta dentro do templo, e utilizam-no para a lei da oferta como se fosse uma barganha. Quanto mais eu der, mais eu vou receber. O incentivo às pessoas a darem tudo o que têm e o que não têm. Glória a Deus. Então estão enganando o povo no Evangelho da prosperidade. Se tu estás numa destas igrejas, estás sendo apacentado por um destes pastores, sai dela, povo meu, é Babilónia, tu vais para o inferno. Arrecanta la mastéria. Aleluia! Tem igrejas que dão o dízimo da idade. Para além do dízimo normal, que Deus falou em Malaquias 3.10, trazei todos os dízimos. Dízimo é a 10ª parte daquilo que tu receberes. Aleluia! Eles dão o dízimo da idade. Ainda acrescentam o dízimo da idade. Dão também o bízimo. 2 vezes o dízimo naquele mês, o trízimo. Isso é heresia. A Bíblia diz que todas as palavras de Deus são puras. Escudos são para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35 e 6. E a Bíblia diz que nós não podemos ir além daquilo que já foi escrito. Eu não posso ir além do que foi escrito. Então isto faz parte do falso evangelho da prosperidade. Outra heresia que é muito ensinada é assim: tu que não tens dinheiro, vai pedir dinheiro emprestado para depois vires aqui a ofertar na minha igreja. Então pedir dinheiro emprestado para ofertar é heresia de perdição. A Bíblia diz em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Aleluia! A Bíblia diz no Salmo 37:21 que aquele que pede emprestado e não paga é ímpio. Então imagina que o indivíduo não tem dinheiro para ofertar, está desempregado, vai pedir dinheiro emprestado, vai ofertar, e depois o ímpio soube que ele pediu dinheiro para ofertar na igreja e ele não devolveu o dinheiro, o ímpio vai murmurar, vai blasfemar do Evangelho, não é? A Bíblia diz que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Glória a Deus. E ai de por quem vem os escândalos. Isto gera escândalo. Pedir dinheiro para emprestar é antibíblico. Perdão, pedir dinheiro emprestado para ofertar é antibíblico. Glória a Deus. Agora vamos passar aqui para um terceiro Evangelho. Então já vimos aqui que o Evangelho relativista, o Evangelho liberal, não é? Que é relativista, este Evangelho é falso. O Evangelho da prosperidade materialista é falso. E associado ao Evangelho materialista, glória a Deus, também vem o Evangelho triunfalista. No Evangelho materialista da prosperidade tens a filosofia vã chamada materialismo. Aleluia! E no Evangelho triunfalista, que é o Evangelho da conquista, tu tens também o humanismo. Como se tu fosses o teu próprio Deus. E tu já vais ver o porquê. Então, meus amados, no Evangelho triunfalista, uma das heresias, glória a Deus, eles dizem o quê? Aleluia, glória a Deus. Eles dizem o quê? Ser crente é ser rico, famoso, bem-sucedido em todas as áreas. Saúde, finanças, bens materiais, afetividade e família. Isto é uma heresia, meu irmão.
É uma heresia, meu irmão. A Bíblia diz que aleluia, estarão dois juntos no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois numa cama deitados, um será tomado, outro será deixado. Quer dizer que não há garantia que por eu sou crente a minha esposa se salve, os meus filhos se salvem. Eu espero que sejam salvos. Não há garantia porque tu, que és uma mulher, és crente, o teu marido se salve. Pode salvar ou não. Não há nenhuma garantia. Recai, tu podes ter problema em casa. Tu podes ter problema no trabalho. Tu podes ter uma dificuldade, uma luta, uma prova. Deus prova aquele a quem ama para depois aprovar. Olha aí. Então eles dizem que ser crente é ser rico, famoso, bem-sucedido em todas as áreas. Isso é mentira. Olha aí. Ricanta la mastéria. Daraia. Rabacapadaka xéria. Aleluia. Então, aleluia. Então nada pode dar errado na vida do crente. Então, aleluia. Então eles dizem que o crente ele não pode ficar, aleluia, desempregado, não pode ficar doente e não pode estar a passar uma grande provação, uma grande luta, aleluia, porque senão ele, já vais ver, tem falta de fé. A segunda heresia, mas a primeira é esta. Vamos aqui a Hebreus. Dizem que ser crente é ser rico, famoso e bem-sucedido em todas as áreas e ter muitas, como por exemplo a saúde. Agora vamos aqui a Hebreus capítulo 11 e tu vais ver o que é que diz o texto. Aleluia, como te estão enganando esses pacóvios, aleluia, esses cangalheiros que estão mais levando almas para o cemitério espiritual do que para o céu. Glória a Deus, como te enganam. Hebreus capítulo 11, olha aí o que é que diz aqui, é versículo 35 até ao 40. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, então tem cristão que foi torturado, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Tem outros que foram torturados a ponto de morrer, de ser martirizados, morrer em prol do Evangelho, como foi o caso de Paulo. Glória a Deus. E diz assim, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, afligidos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então é bem claro aqui, meu irmão, é um falso evangelho, que ser crente é ser rico, famoso e bem-sucedido. Isto é um falso evangelho que está sendo ensinado. Glória a Deus. 2. Segunda heresia do evangelho triunfalista, o evangelho humanista do triunfalismo. O crente que não tem uma bênção financeira ou material ou na saúde física para contar é porque A. Tem falta de fé, então é incrédulo. B. Ainda não declarou a palavra da vitória, a palavra rema. C. Está em pecado. D. Está endemoniado e está debaixo de maldição e tem que se fazer uma quebra de maldições. Vejam as heresias de perdição que são ensinadas. A Bíblia diz que Deus prova aquele a quem ama para depois aprovar. Glória a Deus. Nem todo cristão, aleluia, vai ser rico, porque Jesus disse que os pobres sempre os tendes no meio de vós. Sempre vai haver pobres no meio dos cristãos. Então não venham com pataquada. Eles dizem que se a pessoa está doente, se a pessoa está pobre, se a pessoa ficou desempregada, se a pessoa está passando luta no trabalho ou em casa, é porque ela tem falta de fé, então é incrédulo, ou ainda não declarou a palavra da vitória, a palavra mágica, a palavra perlim-pim-pim, a palavra rema. Ou então está em pecado, ou então está endemoniado, ou está debaixo de maldição e tem que fazer uma quebra de maldição. Isto é tudo heresia, meu irmão. Heresia sendo ensinado na igreja, heresia de perdição. Cristãos estão indo para o inferno crendo nestas falsas doutrinas. Em terceiro lugar, também sobre este evangelho falso, triunfalista, eles dizem que o crente não pode ser perseguido, não vai passar tribulação, não passa e não passará. Mas Jesus disse, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação ou aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Aleluia, ripa, porque ele disse que haverá uma hora que qualquer que vos matar cuidará estar a fazer um serviço a Deus. Atos 14:22, nos importa por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Aleluia, no reino de Deus. É por muitas tribulações, é com luta, é com prova. Xaramanai, Jesus prometeu perseguição e ódio aos cristãos. Jesus disse, então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo.
Mateus 24:9 a seguir. Agora repara, não é? Se isto fosse verdade, ser crente é ser rico, ser crente é ser famoso, bem-sucedido em todas as áreas, como por exemplo na saúde, nas finanças, nos bens materiais, na afetividade, na família, no trabalho, no emprego. Então, se isso fosse uma verdade, Lázaro, aleluia, teria ido para o inferno. Porque Lázaro, a Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro e havia um rico. E morreu Lázaro e depois morreu o rico. E o rico foi sepultado. E o rico no inferno abriu os olhos, quando abriu os olhos estava no inferno. E Lázaro, que era um mendigo, que desejava apenas comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e o rico era avarento e não lhe queria dar, Lázaro estava no seio de Abraão, estava na glória, foi salvo. Lázaro era mendigo, não era apenas pobre, era abaixo de pobre, era miserável, era mendigo e foi para a glória, para o céu. Temos também, isto é o exemplo de Lucas 16, temos também o exemplo de Eliseu, que morreu de uma enfermidade. Se fosse verdade que o crente nunca fica doente, Eliseu apanhou uma doença e morreu de uma enfermidade. A Bíblia também diz que Paulo 3 vezes orou a Deus para que lhe tirasse o espinho na carne, um problema de visão que Paulo tinha, e alabando go baixai, Deus disse: basta, não me fales mais neste negócio, pois a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo diz: então é quando estou fraco, sou forte, glória a Deus. Então Deus não quis curar Paulo, e muitas outras situações, muitos outros exemplos eu poderia dar. Aleluia. A Bíblia diz que o rico e o pobre se encontraram e ambos Deus os criou. Aleluia. Está lá em Provérbios, se eu não estou em erro. É a palavra do Senhor que ordena, que assim ordena. Amém? Por último, irmãos, vamos falar aqui de um evangelho chamado Evangelho da Confissão Positiva. Neste Evangelho da Confissão Positiva ele está baseado na filosofia, vã filosofia grega chamada humanismo, em que Protágoras dizia que o homem é o centro, é o padrão, aleluia, e é a norma de todas as coisas. Então o homem no centro do universo, é o mito do homem-deus. Então aqui neste Evangelho da Confissão Positiva, eles dizem o quê? Há poder nas tuas palavras. Primeira heresia, dizem que há poder nas tuas palavras. Glória a Deus, eles dizem que há poder nas tuas palavras. Vamos ver se há poder nas tuas palavras. Provérbios, eles se baseiam em Provérbios 18, 21. Vamos aqui rapidamente. Olha o que é que diz aqui. Ricanta labastéria. Aleluia. Provérbios 18, 21 diz assim. Vamos ler o contexto no 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não quer dizer, irmão, glória a Deus, Xarabandai, cantora mastéria, que eu vou amaldiçoar alguém e essa pessoa vai morrer, porque eu amaldiçoei. Porque a Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. É mandamento, está lá em Romanos, capítulo 12. Xaramanai, suricai, ramanagandéria. O ramantalabacai, rabachéria. Aleluia. Amém, meus amados? Shuri andaramastéria. É tremendo, irmãos. Aleluia. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38, diz: quem falaria e assim sucederia sem que o Senhor o houvesse ordenado? Quem é que vai falar alguma coisa, dizer alguma coisa e vai acontecer sem que Deus haja mandado? Só há poder nas tuas palavras, meu irmão, se elas forem inspiradas pelo Espírito de Deus ou reveladas por Deus. Se Deus te revelou algo, olha, eu te revelo isto, e vai acontecer, e tu falas e acontece porque Deus já havia revelado. São palavra revelada ou inspirada, uma palavra profética. Deus toma em profecia e aquilo depois cumpre. Então a palavra de um homem mortal, como um homem mortal, ainda que se diga um cristão ou até um missionário, um pastor, ele só terá poder, aleluia, se a arabacamanastéria forem inspiradas por Deus ou reveladas por Deus. Agora tem um detalhe. Claro, tudo o que o homem semear, isso ele ceifará. Se eu tiver más palavras, se eu maldizer, se eu mentir, se eu fofocar, se eu não me arrepender das minhas más palavras, se eu caluniar, se eu blasfemar, se eu não me arrepender dessas palavras, aleluia, glória a Deus, eu vou colher o fruto, ou seja, eu vou morrer espiritualmente. Eu mesmo colho o fruto daquilo que eu semeei. Os irmãos entendem como é que funciona? Mas se eu falar palavras boas, não é? Palavras de fé, de coragem, de santificação, eu vou colher esse fruto. E vou ser salvo, glória a Deus. Então é bem claro. Xarabacantaramasteria andalabaia.
A Bíblia diz que coisa alguma o homem pode receber sem que lhe seja dado do céu. João 3,27. Então só há poder nas tuas palavras se for dado do céu. Agora, só por ti, só porque tu te lembrastes, se houvesse poder nas tuas palavras, tu nunca ficavas doente. Doença sai, saía logo imediatamente. Nunca ficarias pobre, pobreza sai, miséria sai, nunca ficarias miserável, nunca ficarias desempregado. Nunca terias um problema, uma chatice, uma prova, uma dificuldade, mas Deus prova aquele a quem ama para depois aprovar. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A cruz, a prova, não é? Faz a perseguição e a opressão, não é? Luta faz parte da essência de seres um cristão. Então é bem clara esta palavra. Coisa alguma eu posso ver sem que lhe seja dado o céu. Jesus disse, eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que está em mim ou nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Outros também dizem uma heresia, que eles dizem assim, segunda heresia da confissão positiva, decreta, declara, determina e profetiza e vai acontecer. Glória a Deus. Ou seja, esta é baseada também na primeira do poder das palavras. Eles dizem decreta. Mas Ezequiel disse, e eu profetizei conforme me foi mandado. Muitos citam Ezequiel 37 fora do contexto. Ezequiel só profetizou porque Deus lhe mandou profetizar. Hoje muita gente profetiza. Tem um problema, eu profetizo que amanhã vais ter um emprego. Espera aí, o indivíduo está desempregado. Vem um dito profeta, entre aspas, diz, eu profetizo que amanhã estarás desempregado. Aliás, amanhã estarás já empregado. Amanhã já vais ter a porta de emprego aberta. O indivíduo leva uma vida de dificuldade financeira, tem pouco comer em casa, quase que não tem nada para subsistir. Chega lá o profeta, aleluia, eu decreto, eu declaro, eu profetizo que amanhã mesmo, a partir de amanhã, a tua vida vai mudar e não vai faltar nada, vai transbordar o teu celeiro. E depois, o outro está doente, chega lá o profeta, eu profetizo que estás curado. Eu profetizo, mete o eu profetizo. E depois não aconteceu nada. O que estava doente permanece doente, o que estava desempregado permanece desempregado, o que estava com escassez de alimentos permanece na miséria. Meu irmão, isso daí não é profecia. Mete isso na tua cabeça. Por vezes o homem e a mulher que se dizem Deus se entusiasmam e dizem eu profetizo. Se ele profetiza, se não cumprir, não é profecia. Com soberba falou tal homem, não tenhas temor dele. Como saberei a palavra que o Senhor não falou? Está lá em Deuteronômio 18. Quando essa palavra não se cumprir nem suceder assim, foi com soberba que falou tal homem. Então tem muita gente colocando Deus, metem Deus em tudo. Tudo é Deus. Deus me revelou. Né? Deus me revelou. Deus me mandou profetizar. A tua vitória, a tua bênção hoje vai acontecer. Estás desempregado, amanhã já estás empregado. Vai vir um carro, vão-te dar um carro, vão-te dar uma casa. E depois não acontece nada. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado. Ai, xarabacaia. A profecia alguma foi produzida pela mente de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Pedro. Se eu não estou em erro. Oh, ramai, cantai, a paz. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as falsas profecias, cuidado com o entusiasmo. Vira para quem está ao teu lado e profetiza. Isso é profecia, isso é profanação das coisas santas de Deus. Não deis aos cães as coisas santas, nem as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem. Muita heresia está acontecendo nas igrejas, muita pataquada. Declara, decreta, determina, profetiza e vai acontecer. Mentira, meu irmão. Aleluia, tu só vais profetizar se Deus te inspirar essas palavras, ou se Deus te revelar essa profecia. E aí acontece, e aí cumpre, porque Deus não é mentiroso. Senão tu vais passar como mentiroso. Estás dando uma de profeta, vais na casa das suas horas pelas pessoas e já começas a profetizar só bênçãos. E cuidado com esses profetas que nunca profetizam uma profecia de concerto. É só bênção. É só vitória, é só cura divina, é só porta aberta, é só prosperidade, transbordar de celeiro, dinheiro a cair na conta. Rima naga suriacai. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode fazer cair dinheiro na tua conta. Não estou a dizer que não. Taramassai. Mas só profecia de bênção o santo desconfia. Aleluia. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Cuidado só com profecia de bênção. Nunca há correção. Tem ali gente vivendo amigada e Deus vai te abençoar. Deus vai abrir, a pessoa está vivendo em fornicação e Deus vai abrir o ventre da madre daquela que é estéril. Para aí, para quê? Para ter um fruto do pecado, um filho, aleluia, um filho bastardo, um filho que não é legítimo, fruto de uma mulher que está junta com um homem sem ser casado, vivem amaziados, amigados, namorados vivem juntos. Cuidado, meu, com certa profecia, porque Deus é completo, Deus pode te abençoar, aleluia, mas Deus quer correção também. Então, Jarabandarabastéria, aleluia, glória a Deus, Deus quer salvar as almas. Por vezes tu até podes receber uma cura divina.
Aleluia, podes receber alguma coisa da parte de Deus, mas se tu não te consertares, tu irás para o inferno. E por vezes muitos são falsos profetas, usados, sabe-se lá por quem. Aleluia, mas não é por luz do Espírito Santo. E acontecem sinais, acontecem milagres. Repalai, mas o povo continua a viver no pecado. Então cuidado com o profeta só da bênção. Pregadores de rosas e não de espinhos. Aleluia, Jesus é a rosa de Sarão, mas tens que passar pelo espinho para chegares à rosa de Sarão. Ilhamanagasuri canta la mastéria. Olha aí. Por último, meu irmão, Remanagasubrikai, vou falar aqui, Remanagasubinegashay, do Evangelho da autoestima. Glória a Deus, o Evangelho, aleluia, humanista e hedonista. Aleluia, quando falamos de hedonismo, procura satisfazer os seus problemas carnais, procura satisfazer os seus desejos carnais sensuais. É o Evangelho hedonista. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus e se tornam inimigos de Deus. Aleluia, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Neste Evangelho hedonista e humanista da psicologia moderna é o Evangelho da autoestima. Eles dizem assim: aleluia, Rimanagasui, crê em ti, tem fé na tua fé. Mas a Bíblia diz em Marcos 11:22, tende fé em Deus. Eles dizem confia em ti. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17:5 e 6, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, pois será como uma tamargueira no deserto e não verá o bem nem o mal. Quando vier. Outros dizem, ama-te a ti mesmo. Alabandarai, usando o texto de Mateus 22:36 ao 40, diz, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, coração e entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, que é semelhante a este, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eles dizem que há 3 mandamentos. Existem 3 mandamentos. Tens que amar a Deus, tens que amar ao teu próximo e tens que amar a ti mesmo. Não. Deus não disse que havia 3 mandamentos. Jesus disse que haveria 2. Destes 2 mandamentos procedem toda a lei e os profetas. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como já fazes contigo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes dela cuida e alimenta, como disse o apóstolo Paulo. Da mesma forma, tu cuidas de ti, não vais desejar o mal para o teu próximo. Não é amar a ti, amar ao teu próximo e amar a ti. Não, é amar ao teu próximo como já fazes contigo. Há 2 mandamentos. Então esse mandamento, ama-te a ti mesmo, tens que te amar a ti mesmo, isso é falso. Amém? Isso é um falso mandamento, é uma heresia da perdição, doutrina de demónios. A Bíblia diz que, aleluia, nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, destes afasta. Então onde é que isto está? Está em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 ao 7. É só leres em casa. Por último, Remanaias dizem que tens que ter autoestima. Tens que te estimar em grande. Aleluia, mas o que é que diz Ezequiel, capítulo 28? Vamos abrir aqui para concluir. Remanagasteria, esta palavra, Ezequiel, capítulo 28. Aleluia, glória a Deus. Sharai somanéria, oh glória. Ezequiel, capítulo 28, cuidado com estes falsos evangelhos, irmão. Aleluia, tu corres o risco de disparar ao inferno, és cristão e corres o risco de cair no inferno, disparar ao inferno. Ezequiel 28 diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de um homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for ao coração de Deus. Ele tinha uma grande autoestima. Andaramasteri, andalabaia. Versículo 6. Aleluia, aleluia. Portanto, assim diz o Senhor, porquanto estimas o teu coração como se for ao coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos trespassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão daquele que te trespassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Então cuidado, meu, com essa história de autoestima. A gente tem que estimar a Deus. Tem que amar a Deus, tem que confiar em Deus, tem que crer e ter fé em Deus e não na nossa fé. Amém? Poderia falar de um 6º evangelho, que é o evangelho dos rebeldes, desviados, dos apóstatas, dos desigrejados. Também é um evangelho relativista e hedonista, pois eles não se congregam em nenhuma igreja, pois são contra igrejas, não obedecem a nenhum pastor, nem se sujeitam a eles, pois são contra pastores, dizem que não há pastores, não há igrejas, e não
tomam a Santa Ceia, porque dizem que a Santa Ceia é repartir, é dar pão aos pobres. E também não dão dízimo nem oferta, porque, aleluia, ribanagaster, porque dizem que isso era coisa da lei, mas eu provo que não é coisa da graça. É para a igreja. Rapa cantarabastéria. Jesus jamais em vida aboliu o dízimo, e não sou eu que depois da morte dele vou abolir. Não sou maior que Jesus, eu não sou Deus e não sou maluco. Sou maluco é por Jesus, mas eu não sou maluco para perder a minha salvação por coisa boba, não é? Então estes endemoniados, que são os desigrejados, são endemoniados, não vivem em santificação. Ainda que alguns aparentem alguma santificação corporal, ainda há uma exceção, alguns querem dar uma de santinhos corporalmente, eles ao não obedecerem aos pastores, eles não vivem em santificação, mas vivem em impureza. Aleluia, rima nagashai, ao não tomarem Santa Ceia, ao não dizimarem. Muitos são contra o batismo, são contra a doutrina da santidade corporal. Então, os desigrejados irão parar ao inferno se não se converter. Amém? Fica aqui a mensagem. Glória a Deus. Isto é uma mensagem muito forte. Cristãos em risco de... Atenção, alerta! Alerta! Cristãos em risco de ir parar no inferno. Tu és cristão. Ai, mas eu sou cristão, mas eu me congrego numa igreja, mas eu sou membro de uma igreja, já estou batizado nas águas, tomo a Santa Ceia, mas eu não falto um culto, eu dou dízimo, dou oferta, obedeço ao meu pastor, obedeces. Mas esse teu pastor está-te a ensinar o verdadeiro ou o falso evangelho? Ele está-te a pregar o verdadeiro ou o falso evangelho? Está-te a ensinar doutrina verdadeira ou doutrina de demónio? Está-te a ensinar, aleluia, o caminho da santificação ou o caminho da heresia de perdição? Cuidado! Então fica aqui a mensagem: Jesus te ama e quer te libertar, quer te salvar. Tu que não aceitaste a Jesus, aceitou hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus quer te abraçar e te abençoar. Fica aqui a mensagem em nome de Jesus.